Eu queria trazer uma palavra aqui, que estava orando aqui, pedi para Deus uma direção, e Deus me lembrou de uma situação que aconteceu comigo, e logo em seguida o Espírito Santo me lembrou um versículo da palavra de Deus. Muitas coisas acontecem, né, no nosso dia a dia, onde a gente se acha injustiçado, a gente se acha mas fizeram isso comigo, mas e agora como que eu tenho que agir, né? E é complicado, é difícil seguir a palavra de Deus, ainda mais nos momentos onde Deus, creio que Ele permita situações acontecerem para que a gente seja provado, para que a gente seja forjado, para que Deus ele veja como a gente vai agir em certas situações. E a palavra de Deus, ela diz que a gente deve ser imitadores de Cristo. É claro que igual a Cristo ninguém vai conseguir ser, porque somente Cristo foi do jeito que Ele foi. Só Ele foi o perfeito. Mas imitar Cristo a gente é capaz, porque senão a Bíblia não ia mandar que a gente fizesse isso. E a palavra que eu queria compartilhar nessa madrugada está em 2 Coríntios 5,14, que diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. Essa é a parte A do versículo. Então eu me lembrei de uma situação que aconteceu esses dias comigo, com uma pessoa, com um fornecedor, vamos dizer assim, e aonde a gente acabou entrando num estresse sem necessidade, porque houveram erros de todas as partes, e eu me senti ofendido, me senti injustiçado, e entramos num atrito que causou um sentimento muito ruim em mim. E então pensei muito sobre isso. Depois que passou a minha ira, vamos dizer assim, em relação a essa situação, porque mesmo tendo razão aos olhos naturais, eu creio que são nessas situações que Deus, Ele nos forja, Ele nos testa, Ele nos observa, parece que mais de perto. Assim como o Jó, quando Jó entrou na prova, Deus, Ele permitiu que Jó entrasse na prova, para que dessa forma Jó pudesse desfrutar de tudo que Deus tinha para ele. Mas primeiro Jó tinha que passar por um processo, tinha que passar por uma avaliação de Deus. Então, quando eu me dei por conta do que estava acontecendo nessa situação, eu me lembrei, não foi eu que me lembrei, foi o Espírito Santo que me lembrou, de quanta coisa Jesus passou por mim. E eu tinha ficado irado por uma coisa, uma bobagem natural, sendo que Jesus, Ele passou tudo aquilo por mim, e mesmo assim, Ele orou pelos os que estavam batendo nele, colocando ele na cruz. Mesmo assim, Ele perdoou, pediu para que Deus perdoasse eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E essa pessoa com a qual eu tive um atrito, ela é uma pessoa que não conhece a verdade. Com certeza não conhece a verdade. Até pode ser que conheça, mas não anda na verdade. Pela forma com que agiu comigo em relação a esse negócio. E então o Espírito Santo me lembrou que Jesus passou tudo aquilo ali, que Jesus perdoou, pediu para Deus perdoar, e que as pessoas fizeram aquilo com Jesus porque não sabiam o que estavam fazendo. Porque naquela época, para muitas pessoas, Jesus, ele era
uma pessoa que se passava por filho de Deus. Então muitas pessoas não tinham entendimento de quem realmente era Jesus. Poucas pessoas sabiam, né, que andavam com Jesus e acreditavam em Jesus. E dessa mesma forma, hoje em dia existem várias pessoas que não conhecem Jesus, várias pessoas que não conhecem a verdade. É por isso que nós temos que espalhar a verdade. E então essa pessoa desse dia me fez voltar atrás no que eu estava sentindo no meu coração. E eu, assim que me dei por conta do que estava acontecendo, eu pedi perdão. Mesmo tendo razão. E eu pedi perdão. E aquilo foi muito difícil. Muito difícil, até porque a pessoa tinha me bloqueado, mas eu consegui achar outras formas de mandar áudios pedindo perdão. Não desfazendo a minha razão, mas pedindo perdão pelo jeito que eu agi. Porque ele não sabe o que estava fazendo. Porque se ele não conhece a verdade, não era o Espírito de Deus que estava ali dominando aquela pessoa. Não era ele, não era ele em si que estava ali entrando em atrito comigo. Era o espírito do mal que estava agindo numa brecha que foi dada através da minha vida e da dele. Talvez por permissão de Deus, pode ser que sim, mas quando a gente erra, a gente dá uma baita brecha para o inimigo entrar e tentar tirar nossa paz e tentar fazer com que a gente peque contra Deus. Então, esse versículo diz tudo para mim nessa situação, porque o amor de Cristo nos constrange. Como que o amor de Cristo me constrange nessa situação? Eu fiquei com vergonha dessa situação e de muitas outras situações que acontecem no dia a dia, que a gente fica irritado. E aí a gente começa a pensar no que Cristo passou e a gente vê que realmente o amor dele, ele nos constrange, porque nós não somos nada perante a Cristo. E ele passou tudo aquilo que passou por amor a mim, e eu fico dando bola para esse tipo de atrito, sendo que um amor que foi depositado sobre a minha pessoa é um amor imensurável. E daí, a gente, quando entende esse amor de Cristo, a gente fica constrangido. O restante do versículo diz o seguinte: julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morreu por todos. Quem aceitou, quem vai aceitar, vai desfrutar do reino aqui, vai, mas também vai ser constrangido com o amor dele. Porque quando aceitamos Cristo em nossa vida, morremos com ele. Morremos com ele, mas nós renascemos nova criatura quando estamos em Cristo Jesus. E nós, como devemos ser luz do mundo, nós temos que, tudo bem, até podemos errar, mas temos que voltar atrás o mais rápido possível, assim como eu fiz esse dia. Pena que eu não fiz isso todas as vezes que Deus me constrangiu com o amor dele. Pena que algumas vezes eu deixei escapar a oportunidade de mostrar a Deus que eu tinha ficado constrangido com o amor dele, que eu tinha ouvido a voz dele, que eu tinha entendido a exortação que Deus tinha me dado. Mas que a gente possa pegar essa palavra e ficar constrangido. Ficar constrangido com o amor que Cristo nos trata. Um amor que Deus nos trata, o cuidado que Deus nos trata. Deus apenas, ele quer que a gente, quando errar, se arrependa e demonstre que a gente ficou constrangido com o amor dele, que a gente volte atrás no nosso erro e que a gente peça perdão para as pessoas que a gente agiu errado, mesmo tendo razão, porque Cristo na cruz, ele tinha razão. Porque se não fosse daquele jeito, a gente não teria a oportunidade agora de ser salvo.
Mas Cristo, tendo razão, passou o que passou para que a gente pudesse ser salvo. Então, o mínimo que a gente deve fazer, o mínimo que a gente pode demonstrar para Deus em relação a isso tudo, é ficar constrangido com esse amor que foi depositado sobre a nossa vida. E esse amor se estende na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque a palavra diz: crê no Senhor teu Deus, tu e a tua casa serão salvos. Onde a gente crê em Jesus, onde a gente aceita Jesus, a nossa casa é salva. Pode ser que a nossa casa não comece a viver o reino ainda, mas a nossa casa é salva. Mas a partir do momento que a gente aceita a salvação de Deus na nossa vida, a nossa casa começa a ser salva, começa a viver o reino e começa a viver as bênçãos de Deus, que são as promessas que estão na palavra. E eu pedi perdão para Deus sobre aquele dia, e eu pedi perdão para Deus sobre muitas outras coisas que eu fiz de errado, onde eu não consegui demonstrar nem 1% do amor que Ele demonstrou por mim. Às vezes que eu erro na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, com as pessoas da minha empresa, às vezes que eu erro em todos os sentidos. Mas o que fica de bom é que, assim como Jó aprendeu a lição, assim como muitos homens de Deus na Bíblia aprenderam a lição, assim como eu já aprendi várias lições, eu aprendi mais uma lição. Que o amor de Cristo, ele me constrange. Porque eu não sou merecedor de tanto amor que Ele depositou em mim. E é por isso que Deus se agrada quando a gente fica arrependido do erro que a gente comete. Então fica aí essa palavra para essa madrugada, que a gente possa refletir, a gente possa ficar cada vez mais constrangido com o amor de Cristo. Que Deus abençoe a todos, é tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.